Oh, aleluia. Pela fé, nesta noite, você recebe o teu milagre em nome do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Jesus. Eu convido a igreja a se colocar de pé nesta noite. Nós já louvamos o Senhor, já engrandecemos, exaltamos o santo nome dEle. Eu convido você a fechar os seus olhos e falar com o Espírito Santo de Deus que já está aqui nesta noite. Eu não conheço o seu deitar, eu não conheço o seu levantar, eu não conheço a aflição do teu coração, mas o Espírito Santo de Deus que está aqui nesta noite, Ele conhece a aflição do meu e do seu coração. E nesta noite você vai clamar para o Senhor, você vai falar para o Espírito Santo de Deus o que tem afligido a tua alma nesta noite, o que tem deixado a tua alma desta forma, porque o Espírito Santo de Deus vai falar com a igreja através da palavra dEle. É a palavra dEle que vai nos transformar, que vai nos libertar, que vai nos curar. E o mais especial é que ela vai nos salvar. E nesta noite nós estamos aqui. O Senhor Jesus, Ele marcou um encontro comigo, contigo nesta noite. Soberano Deus, eterno Pai. Papai querido, eis aqui a tua amada igreja diante da tua presença. Papai querido, o Senhor conhece o nosso deitar, o Senhor conhece o nosso levantar. O Senhor conhece a aflição de cada coração nesta noite. Papai querido, desde já o Senhor venha quebrar todas as barreiras, todo impedimento, tirar todo o cansaço, todo o infarto, toda a sonolência nesta noite em nome de Jesus. Mas que nesta hora o Senhor venha abrir os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos espirituais nesta noite. Que a tua palavra que vem direto do teu coração venha para os nossos corações nesta noite. Que nesta noite a tua palavra, Pai, é vida com vida em abundância. Que nós venhamos sair aqui transbordando, Senhor, com a tua presença nesta noite. Papai querido, eis aqui o teu servo. Papai querido, que ele venha esvaziar dele mesmo, mas que a tua presença venha ser manifestada através da vida do teu servo. Papai querido, fala o que a tua igreja necessita nesta noite. É o que eu te peço em nome do Senhor Jesus, amém? Pega as vossas Bíblias nesta hora. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. É com muita alegria que nós estamos aqui reunidos para aprender um pouco mais sobre a vontade de Deus nas nossas vidas. Abram vossas Bíblias em João 8, 31, 47. João 8, do 31 ao 47. Amém? A palavra de Deus, ela fala assim: Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão, e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem seis que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Eu falo do que vi junto de meu pai, e vós fazei o que também viste junto de vosso pai. Responderam e disseram-lhe: nosso pai é Abraão. Jesus disse-lhes: se fosseis filhos de Abraão, faríeis as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me a mim, homem que vos tem dito a verdade, que de Deus tenho ouvido. Abraão não fez isso. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe, pois: nós não somos nascidos de prostituição, temos um pai que é Deus.
Disse-lhe, pois, Jesus: se Deus fosse o vosso Pai, certamente me amaríeis, pois que eu saí e vim de Deus. Não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Porque não entendeis a minha linguagem, por não poderes ouvir a minha palavra. Vós tendes por pai o diabo, quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque vos digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence de pecado? E se vos digo a verdade, por que não credes? Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso vos não as escutais, porque não sois de Deus. Podeis assentar em nome do Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus, ela fala: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Qual é essa verdade? Como fazemos para a gente chegar a essa verdade? A verdade é a palavra de Deus. Jesus está falando aqui para os seus discípulos. E ele mostra para os seus discípulos que para conhecer a palavra, para conhecer a verdade, vai haver perseguições, porque o mundo não aceita a palavra de Deus. Por isso, o próprio povo de Jesus Cristo estava perseguindo ele nesse momento, querendo matá-lo, querendo afrontá-lo, porque não tinha o conhecimento das leis, mas não tinha o conhecimento da graça, do amor que Jesus tem por cada um de nós. Por isso nós estamos aqui reunidos nesse domingo mais uma vez, para nós entendermos e para nós sabermos que o mesmo caminho que o Senhor Jesus fez, Ele mostra para cada um de nós e fala: anda nesse mesmo caminho que eu trilhei para cada um de vocês, e vocês também vão chegar a Deus. Vai ter dificuldades, mas eu vou estar com vocês, como Ele esteve com Pedro, como Ele esteve com João, como Ele esteve com Mateus, e cada um de seus discípulos que deixaram tudo o que estavam fazendo para seguir o Mestre, assim como nós, porque também fazemos parte desse povo. O que está escrito em João 3, morrer para o mundo e nascer para Cristo. É difícil? É. Mas o Senhor, o Espírito Santo de Deus colocado dentro de cada um de nós, nos dá essa força para que a gente continue, porque o crente firmado na batalha, o crente firmado na palavra, ele continua enfrentando as dificuldades, porque ele não anda sozinho, ele anda com Deus. Amém? Em João 1:23 a palavra de Deus fala assim, vamos lá, João 1:23. João 1:23. Disse: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E os que tinham sido enviados eram dos fariseus, e perguntaram-lhe e disseram-lhe: por que batiza, pois, se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João respondeu-lhes dizendo: eu batizo com água, mas no meio de vós está um em que vós não conheceis. Este é aquele que vem após mim, que foi antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar as correias das sandálias. Essas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse: após mim vem um homem que antes de mim, porque já era primeiro do que eu, e eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso batizando com água. E João testificou dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. E eu não conhecia mais o que me mandou a batizar com água. Esse me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, este é o que batiza com o Espírito Santo. Temos aqui mais uma história maravilhosa de mais um homem que andou de verdade sob a palavra.
Um homem que não se importou com as coisas do mundo, porque a palavra fala que João Batista vestia roupas de couro e comia mel silvestre e gafanhotos. Ele não se importava com as coisas do mundo, ele se importava única e exclusivamente em fazer a obra de Deus. E quando nós nos importamos em fazer a obra de verdade, sem pedir nada em troca, apenas em salvar a alma, Deus abre o mar. Deus faz mover montanhas, céus e terra, para que a obra dele seja feita e para que vocês venham ganhar a vida eterna através dessa palavra. Isso era o que estava acontecendo na vida de João Batista, porque João Batista conhecia a verdade, e a palavra de Deus fala: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. De quê? Do mundo. Libertará do mundo, da concupiscência da carne e da soberba da vida. Este sempre foi o intuito da palavra de Deus. Se você olhar a história de Jesus Cristo, vai ver um homem, grande homem, sendo usado por Deus, curando cegos, coxos, andando sobre as águas, profetizando, e não estava pedindo nada em troca das pessoas que estavam sendo curadas. Isso agradava a Deus, e por isso Deus movia sobre suas mãos o poder celestial para que ele fosse usado. E Jesus fala: aquele que fizer, aquele que andar nos meus caminhos, aquele que andar nos meus caminhos de verdade, fará grandes obras e maiores do que as que eu fiz, porque eu estarei com o meu Pai. João Batista não se importava por tudo aquilo que ele estava passando, por aquela dificuldade, por viver de uma maneira simples, por viver de uma maneira regrada, porque é assim que é o crente de verdade. Ele não preocupa com isso, porque no dia que Deus quiser abrir uma porta, Ele vai abrir, porque Deus abre porta que ninguém fecha, e fecha a porta que ninguém abre. Basta que o seu coração esteja voltado para Deus, como está na palavra: amar Deus de todo o teu coração, de toda a tua vontade, de todas as suas forças, e ao seu próximo como a si mesmo. Porque quando você fizer isso, tenha certeza que mais cedo ou mais tarde Deus começa a operar na sua vida, porque Deus opera na vida do povo que anda junto. Lembra das 12 tribos de Israel? Quando eram as 12 tribos que elas estavam juntas, ninguém tocava, porque se tocasse numa tribo, se tocasse na tribo de Judá, todas as outras 11 tribos juntavam contra o povo que estava guerreando e colocavam eles para fora. Era só colocar a mão em qualquer uma das tribos e toda a tribo se juntava, porque estava unida, porque estava sob a palavra de Deus. Isso que nós estamos aqui hoje reunidos também, sob essa mesma palavra. Basta continuarmos firmes e continuarmos voltando, e Deus olha e fala: vou começar a abrir porta para esse povo meu, porque esse povo meu tem fé, que é o princípio de tudo, é ter fé, e depois é ter força de vontade e continuar buscando e crescendo em nome do Senhor Jesus Cristo. A partir do momento que as tribos são divididas por causa de Salomão, a palavra de Deus fala que o povo começa a invadir, mas o povo não estava mais unido. E aí eles invadiam e as tribos não se juntavam para contra-atacar. E aí foram se perdendo, foram se dividindo, foram sendo dispersas, porque casa dividida não prospera. Lembra disso? Por isso Deus estava com João Batista, porque João Batista tinha sido escolhido e separado para fazer esta grande obra, esta mesma obra que nós estamos aqui fazendo, que é ganhar almas para o Senhor Jesus Cristo através dessa palavra. Deus tem o melhor para você, mas lembre que o melhor que Deus tem está sempre no final, porque é no final é que nós vamos andar com o Senhor Jesus na vida eterna. Lembra disso? Porque quando nós olhamos e sabemos que o final é o que Deus tem de melhor para nós, é que nos dá força para continuarmos essa caminhada, não importando se é deserto, não importando se vai ter pedra, não importando se vai ter espinhos, não importando se vai ter gigantes, porque Deus está conosco e Ele nunca deixa o seu povo andar sozinho. A partir desse momento aparece Jesus de frente a João Batista. E quando João Batista batiza Jesus, uma pomba desce sobre seus ombros, mostrando que o Espírito de Deus estava sobre ele. E o que mais bonito dessa história é que Deus já tinha mostrado isso que ia acontecer para João Batista.
para ele ter a certeza que ele estava no caminho certo, para ele ter a certeza que Deus tinha falado com ele e que aquele Jesus a qual a pomba desceu era o Messias, que veio para salvar a mim e a você e a cada um de nós, e mostrando ao mesmo tempo para nós: confia em Deus, confia de verdade nele, porque ele tem sempre o melhor. Mas nunca fique importando com as coisas que o mundo te oferece. Importe-se com Deus, e Ele vai trabalhando nas nossas vidas, e vai fazendo com que a gente cresça, e vai abrindo portas, e vai mostrando: anda nesse caminho, porque nesse caminho você não vai chegar a mim, mas nesse você vai. Todos vocês sabem o final da história de João Batista. Foi degolado, mas ele pregou a verdade. E quando nós estivermos junto com o Senhor Jesus, nós vamos ver João Batista na glória, porque foi um grande homem, porque pregou de verdade a palavra e não se importou com os obstáculos que estavam. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Em João 14, a palavra de Deus fala assim, João 14, 6, João 14, 6. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesses a mim, também conhecereis a meu Pai. E já desde agora o conheceis e tende visto. Jesus mais uma vez fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Água da vida. Quando o povo de Deus estava numa escravidão no Egito, 400 anos, a palavra de Deus fala que o Senhor chama Moisés, porque o povo clamou de verdade, sob aquele sofrimento clamaram a Deus. O que nós devemos fazer? Porque quando nós clamamos a Deus de verdade, Ele responde. Se você falar com Deus e disser para Ele: eu quero ouvir a sua voz, eu quero que o Senhor fale comigo hoje, Ele faz, porque Ele nunca deixa o seu povo enganado. E se Ele não falar, continua falando com Ele até que Ele te dê uma resposta, porque é assim que Ele fala. Continue firme, continue lutando, porque quanto mais a gente luta, mais a gente cresce. Se você olha a história de Jesus, você vê hora nenhuma Ele fraquejando. Você vê Ele com seus discípulos ensinando, curando as pessoas, andando na simplicidade e na dificuldade, em momentos que Ele não tinha nem lugar para Ele descansar a sua cabeça. Enquanto nós temos nossa cama, nós temos nossa casa, nós temos nosso lar quentinho, Jesus passou por momentos em que Ele não tinha nem lugar para dormir. Mas você não vai ver Ele falando, reclamando. Quando Ele não tinha lugar para dormir, Ele aproveitava aquele momento e falava com Deus. Por isso Deus usava Ele tanto daquela maneira. Por isso Deus usava Ele a ponto dele andar sobre as águas. Usava Ele a ponto de ensinar todos aqueles discípulos que não tinham conhecimento de nada e de repente se tornaram grandes apóstolos com o nome escrito no livro da vida. Por quê? Determinação e amor à obra. Quando você começa a amar de verdade o que Deus tem para você, sem pedir nada em troca, isso agrada a Ele. E Ele vê a sua força de vontade, e Ele começa a te dar uma paz dentro do seu coração, que não tem ouro, prata, não tem nada que coloque isso dentro de você. É a paz verdadeira. Por isso Jesus fala: eu lhes dou a minha paz, não a dou como o mundo dá. Amém? Glória a Deus. Em Êxodo 3, 1, 5, a palavra de Deus fala assim. Êxodo 3, 1, 5. Êxodo 3. Como nós aprendemos a conhecer essa verdade? A palavra de Deus fala que nós temos que ter determinação, sermos verdadeiros, porque nós não somos completos, nós temos falha, igual a madeira, cheia de falhas. Mas essa madeira, ela é revestida com ouro, igual foi a arca da aliança. O ouro simboliza o Jesus Cristo, nosso Salvador. E aí Deus vai trabalhando nas nossas vidas e nos fortalecendo.
A palavra de Deus fala assim: apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote Midian, e levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá e verei essa grande visão, porque a sarça se não queima. E vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. E disse: não te achegues para cá, tira os teus sapatos dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. O que é mais importante para cada um de nós? Para mim, o mais importante na minha vida é ter intimidade com Deus. Porque você tendo intimidade com Deus, o Criador dos céus e da terra, você acha que nós precisamos de mais alguma coisa? Porque se nós precisarmos, Ele sabe o que a gente precisa e Ele nos dará. Mas tudo depende dEle e da nossa força de vontade. Moisés teve toda uma caminhada. Moisés foi tirado de um rio cheio de crocodilos quando era criança. O povo dele era escravo. O faraó manda matar todas as crianças, os meninos que estavam nascendo, porque a população estava ficando grande. E naquele momento Moisés recebe o milagre e é colocado, Deus coloca o próprio faraó para cuidar dele. Porque Deus é justiça, lembra disso. Porque Deus é a verdade, lembra disso. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas no momento você começa a conhecer de verdade o que Jesus quis dizer com essa palavra, a verdade. Não o que o homem é, porque o homem é falho, é mentiroso, nega, faz coisa, não assume. E Deus não, Deus só tem uma palavra, é sim, sim, não, não. O que vier além disso é do maligno. A palavra de Deus fala assim. A partir desse momento o faraó cuida de Moisés até os seus 42 anos de idade. Moisés forma nas melhores faculdades do Egito. Mas naquele momento Moisés também se perde na adoração do povo do Egito, adorando ídolos, adorando os deuses dele. Mas Moisés tinha o Deus verdadeiro que estava protegendo. Por isso que eu falo para vocês, quando você começa a andar com Deus, lembre que existe o tempo certo na vida de cada um de nós, para que a nossa fé seja restaurada, e Ele começa a nos mostrar, e começa a falar conosco, assim como Ele falou com Moisés. Ele pode falar com cada um de nós aqui, e já falou aqui dentro. E é esse o intuito da igreja, é mostrar para cada um de vocês e para cada um de nós esse caminho, que leva tempo, que tem o tempo determinado de Deus. Deixa Deus guiar você sobre essa palavra, e você vai ver o que Ele vai fazer na vida de cada um que está aqui. E para isso não pedimos, não estamos aqui pedindo nada em troca, simplesmente que você abra o seu coração e deixa Deus falar direto com você, assim como Ele fez com nós. É o mesmo Deus. Por isso Ele fala, eu sou. Quando Moisés fala, o que eu vou falar para aquele povo quando eu chegar lá? Eu vou falar, quem me mandou aqui? Deus fala para eles que eu sou, mandou aqui. Porque Ele é. Naquela época, Ele é, nessa época, o mesmo. O mesmo. Basta você ter fé e continuar andando nesse caminho, ouvindo essa palavra e vendo o que Ele fez com esses grandes homens na vida de cada um. Quando Moisés forma, se torna uma pessoa inteligente, mas se torna uma pessoa que não tinha Deus, porque ele tinha a cultura dos egípcios. Deus tira ele do mundo, o Egito simboliza o mundo, igual o mundo que está lá fora. Quando tira vocês de lá e coloca sobre a palavra, está fazendo a mesma coisa que fez na vida de Moisés. E aí coloca sobre a palavra, coloca Moisés com seu sogro Jetro. Seu sogro era o sacerdote.
em Midian. E ele começa a ensinar a Moisés quem é Deus. Deus já tinha obra na vida dele. Deus tem obra na vida de cada um aqui, que está aqui hoje para ouvir a sua voz. Eu não sei qual a dificuldade de vocês, eu não sei o que vocês estão passando dentro do coração, mas se tiver alguma angústia, se tiver alguma tristeza, se tiver algum problema, vocês vieram no lugar certo, porque Deus resolve problemas. Precisa única e exclusivamente fazer o que vocês estão fazendo, ter fé. Porque se vocês não tivessem fé, vocês não estariam aqui para ouvir essa palavra que constrói. Isso aconteceu na vida de Moisés. Isso aconteceu na vida de Pedro, de João, de Paulo, que perseguiu o povo de Deus. Mas quando teve um encontro, abraçou de verdade e disse: eu quero esse Deus para mim e vou continuar até o fim. Tem que ter determinação, tem que ter vontade. Por isso que quando Moisés, depois de mais 42 anos, Moisés já estava aqui quando chega na sarça, com 84 anos de idade. Passou-se mais 42 anos para ele ser quebrantado, não ser mais grande, não ser mais o neto de Faraó, e simplesmente um pastor de ovelha, porque Deus opera nos pequenos. Deus opera na simplicidade, na humildade. Em 2 Coríntios, no final, Paulo fala: e eu me gloriarei nas minhas fraquezas, nas minhas humilhações. Então lembra que quanto mais você for humilhado, olha para Deus e agradece, porque os humilhados serão exaltados e o exaltado será humilhado. Está vendo como a palavra de Deus vai sempre na contramão de tudo aquilo que a gente conhecia antes? É por isso que vem essa dificuldade da gente tentar entender e compreender e andar nesse caminho. Depois de todo esse tempo, Moisés já estava preparado para receber a voz de Deus, mostrando para mim e para vocês: se nós continuarmos firmes, Deus vai falar com cada um de nós, como Ele já está falando aqui. Só que tem que ter a visão espiritual, tem que ter o ouvido espiritual, para você saber que Deus está de verdade falando com vocês. Senão vocês ainda não vão entender isso. Porque Moisés, para entender, levou mais 42 anos. E quando ele ainda chega na sarça, o que Deus fala para ele? Pare, porque para se aproximar de mim, precisa de ter intimidade. Para ter intimidade, você agora vai ter que andar comigo, ver as obras que eu faço, ser verdadeiro na minha palavra, entender o verdadeiro sentido da vida, que é amar o próximo, que é amar a Deus em primeiro lugar, e deixar Ele operando na nossa vida, para que a gente continue ganhando mais e mais almas para o Senhor Jesus. A partir desse momento, Deus usa Moisés para tirar um povo que estava cativo há 400 anos, e aquele povo estava dentro do país mais poderoso naquele momento, e aquele povo sai lá de dentro, depois das 10 pragas, sem levantar uma única espada, porque Deus estava com eles. Esse mesmo Deus está conosco aqui agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus fala lá em João 18, ela fala assim, João 18, 33. Tornou, pois, a entrar Pilatos na audiência e chamou a Jesus e disse-lhe: Tu és o rei dos judeus? Respondeu Jesus: Tu dizes isso de ti mesmo, ou disseram-te outros de mim? Pilato respondeu: Porventura sou eu judeu? A tua nação e os principais dos sacerdotes entregaram-te a mim. Que fizeste? Respondeu Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, lutariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas olha que interessante que ele fala agora. Mas agora o meu reino não é daqui. Agora. Disse-lhe, pois, Pilatos: Logo tu és rei? Jesus respondeu: Tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci, para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é de verdade ouve a minha
vós. Disse-lhe Pilatos: que é a verdade? O que é a verdade? A verdade é a palavra de Deus que nos mostra um caminho ao qual nós não entendíamos antes. A verdade é a história maravilhosa que nós temos com esse Deus, a qual nos colocou sobre suas mãos e deu sopro de vida dentro de nós e nos transformou. A verdade é que o Senhor permitiu que o inimigo chegasse lá no jardim e nos ensinasse a ser pessoas ruins que nós somos antes de conhecer a palavra, porque isso depois é trabalhado e ainda leva tempo. Permitiu isso para que nós valorizássemos o que Jesus ia fazer lá na frente, morrer por mim, por cada um de nós. E às vezes passamos por problemas tão pequenos e tão mesquinhos e achamos que o mundo vai acabar. Jesus foi esfolado vivo, apanhou, foi espancado, cuspido, e ele não tinha feito nada errado para que tudo aquilo acontecesse na vida. E ele ficou caladinho, porque quando ele foi julgado, quando ele foi condenado, o Senhor o ressuscitou no terceiro dia, basta que agora nós cremos nele, e nós seremos salvos também. Olha que maravilha a história. A verdade, essa é a verdade. A verdade é que Deus nos amou, nos amou, nos amou, que deu seu único filho para que nós fôssemos salvos. Qual de vocês teria coragem de dar o seu filho para salvar alguém? Ninguém teria essa coragem. Então por isso que a palavra de Deus fala que Deus nos amou primeiro. Então quando você achar que você ama alguém de verdade, lembre o que Jesus fez e faz uma comparação para saber o que é amor de verdade. Lembra que Pedro disse para Jesus: se o Senhor apanhar, eu vou apanhar junto, se o Senhor morrer, eu vou morrer junto. E Pedro viu Jesus fazer todos aqueles milagres na sua frente. Na sua frente. Mas quando a corda aperta, a primeira oportunidade, Pedro olha e fala: nunca vi Jesus na minha vida. E Jesus ainda tinha falado para ele: antes que o galo cante, 3 vezes me negará. Quantas vezes nós temos negado a Jesus? Por coisas bobas, simples, por coisas tão supérfluas. E Jesus pede tão pouco em troca daquilo que Ele nos dá, que é a vida eterna, apenas que nós amemos uns aos outros. Apenas que nós amamos a Deus de verdade. Aquele amor que você tem pelo seu pai, aquele amor que você teve com a sua mãe, aquele amor que você tem pelo seu filho, Ele quer que você pegue esse amor e coloque nele, para Ele. Porque Jesus fala: se você amar seu pai, a sua mãe, seus irmãos, mais do que a mim, você não é digno de mim. Porque se você amar Jesus primeiro, Ele tem poder para levar, para libertar seu pai, sua mãe, para levar seu filho. Ele tem poder para salvar cada um de nós. Por isso que Ele fala dessa maneira. Basta a gente continuar firmes sobre essa palavra de Deus. E para finalizar, em João 11, 19. João 11, 19. A palavra de Deus fala assim, amém? Glória a Deus. João 11, 19. E muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e a Maria acerca de seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu nisso? Disse ela: sim, Senhor, creio que tu és Cristo, Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Até esse momento aqui, quando Adão pecou e comeu o fruto proibido que Deus tinha falado: pode comer de todo o fruto do jardim, de menos desse, porque no dia que comer certamente morrerá. Porque a palavra de Deus é verdade, tudo que Ele fala é verdadeiro. A partir desse momento o povo
vive um determinado tempo e morre. Uma geração vive um determinado tempo e morre. E depois de muitos anos, já profetizado desde o começo que havia um Messias para nos salvar, Jesus chega em Lázaro, que já há 4 dias estava morto, fedendo, e ressuscita. Isso nunca tinha acontecido até esse momento, mostrando para cada um de nós que se você tiver fé e continuar voltando, para Deus, lembra, para Deus nada é impossível. Basta que nós continuemos sendo verdadeiros na obra do Senhor, que Ele abre portas que ninguém fecha, igual está em Apocalipse 3:17, se não me falha a memória, e fecha a porta que ninguém abre. Eu agradeço essa rica e maravilhosa oportunidade, que essa palavra venha ficar no meu, no seu e nos nossos corações, e nos dá mais um pouquinho de crescimento, porque o alimento espiritual faz com que a gente cresça espiritualmente, e nunca tem fim. Pode alimentar, que quanto mais alimenta, mais cresce e mais entende da palavra, e você vai ver o tanto que é simples é a obra de Deus, e o tanto que ela é bonita e grande, e ela transforma, cura e nos fortalece, em nome do Senhor Jesus. Eu agradeço essa rica e maravilhosa oportunidade, em nome de Jesus Cristo. Amém? Quem precisa de oração? Então vamos colocar de pé, vamos unir a nossa fé nessa noite. Vamos estar orando pela vida do nosso irmão Mateus, Alisson, Júlio, Ruth, Cristiane, Rosiane, André, Anderson, Valdirene, Moara e Ricardo, Rosimeire, Valteir e Cátila, Anderson e Rafaela, Raila e Fernando, Adaí e Edilamar, Elmo e Sandra, Maroli, Antônio, Flávia, Fabiana, Valdeane, Nicolas, José Mário, Marcos, Cleusa, Gisele, Daniel, Valdeli, Rosângela, Nara, Cristina, Maria Letícia, Maria Eduarda, Roseli, Mariane, Rafael, José e Poliana, Maria José e Dagoberto, Rony Clay e Roseli, Vicente Valdice, irmão Pedro, Caroline, Aloísio, Jorge, Maria Eduarda, Juliana, Ludmila, Diogo Henrique, Carolina, João Miguel, André, Denise, Miguel e Rafael, Rosa Maria, Neidinha, Arlos, Amanda, Niqueias, Débora, Amanda, Thaís, Rosana, Márcio e filhos, Augusto, Silvia, Osvaldo, Aparecida, Pastor Divanei, Núbia, Aline, Alice, Vera, Kelton, Kellyson, Naí, Getúlio, Divina, João Barbosa, Edilamar, Paulo Divino, Dalva, Vorico e Mirna, Elisângela e Catarina, Amanda e Anielen, amém? E antes disso, eu quero louvar a Deus pelo livramento que teve ali na vida do meu sogro e da minha sogra, que eles sofreram um acidente, né? Mas para a honra e a glória do Senhor Jesus, eles não tiveram nada, né? Foi um livramento do Senhor. Então nós estamos aqui gratos por esse milagre, por essa bênção na vida do meu sogro, pai do Glaico e a mãe do Glaico, amém? Vamos unir a nossa fé. Soberano Deus, eterno Pai, nesta noite, ó Pai, nós unimos a nossa fé e apresentamos diante do Teu altar cada nome, cada pessoa, ó Pai, que foi pedido oração em pró às suas vidas. Papai querido, alcança cada um. Papai querido, o Senhor conhece, ó Pai, a necessidade de cada um nesta noite. Que o Senhor venha, ó Pai, com a cura, com a restauração, com a libertação e com a salvação sobre a vida deles. Continua guardando, continua livrando, continua suprindo as necessidades materiais e espirituais. Papai querido, e nesta noite,
Nós te louvamos pela vida dos irmãos que estão conosco nesta noite. Nós te louvamos porque até que o Senhor tem dado graça, até que o Senhor tem fortalecido a tua igreja, até que, ó Pai, o Senhor tem mandado maná do céu para as nossas vidas. Obrigada pelas portas que o Senhor tem aberto neste lugar em pró da tua igreja. Obrigada, Jesus, porque o Senhor tem nos capacitado. Obrigada, Jesus, porque o Senhor nos resgatou do lamaçal do pecado e nos colocou diante do teu altar. Papai querido, obrigada pela vida dos nossos irmãos. Continua abençoando, continua nos capacitando, continua derramando da tua graça e do teu poder sobre as nossas vidas. E aonde formos, Senhor, que nós venhamos ser a diferença, que nós venhamos ser instrumentos do Senhor para ganhar almas para o teu reino. Papai querido, também abençoa os nossos vizinhos da direita, da esquerda, do fundo. Abençoa cada um que ouviu a tua palavra nesta noite. Papai querido, nós apresentamos a semana que se inicia, nós apresentamos os nossos locais de trabalho. Desde já o Senhor vai adiante de nós, ó Pai, quebrando todas as barreiras, quebrando todo impedimento contra a nossa vida, mas que a capacitação do Senhor, a sabedoria do Senhor, o fortalecimento do Senhor vem estar sobre as nossas vidas. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus, amém? Estendam as mãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam com cada um de nós, e nós dizemos amém. Glória a Deus.